É óbvio que passamos por diversas provações, testes, aflições e problemas da vida. Mas Jesus já disse sobre isso. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Por ainda que teremos tristezas e preocupações desse mundo, devemos sempre estar motivados no dia a dia. E isso porque a nossa vida é como uma escola. Nós podemos escolher em ser alunos bons ou alunos maus. Durante nossa vida nós aprendemos, obedecemos, acertamos e erramos. Os alunos bons sempre vão corrigindo os erros que erraram. E os alunos maus só querem ficar fazendo o que eles costumam fazer, o que eles gostam de fazer, e não o que eles têm que fazer. Mas chega um nível que a gente tem que sair dessa escola. E depois a gente vê se a gente passa ou reprova de ano. Na verdade, essa escola só há uma chance. Você passa e fica contente para sempre com essa conquista, ou você roda e sempre fica com essa dor e sofrimento na sua mente. E essa é a vida. O aluno bom é aquele que obedece os mandamentos de Deus, e depois que passa de ano, estará com ele no reino dos céus. Mas o aluno mau é aquele que desobedece e vive e ama o mundo, a carne e o pecado. E aí ele estará na condenação eterna. Não tem como refazer de novo. Ou você passa, ou você reprova. Ou você vai para o céu, ou para o inferno. Por isso mesmo, essa escola da vida, na verdade só estamos aqui para estudar, aprender e seguir a Cristo. Não devemos conviver com o mundo, com o pecado e aproveitar as coisas daqui da terra. Não estou dizendo que você não pode sair, você não pode se divertir, desde que não seja pecado, desde que não está contra a palavra de Deus. Mas eu digo que nós não estamos aqui para aproveitar este mundo, mas sim para conviver com Cristo, para fazer a vontade de Deus, para que assim nós possamos passar de ano. Mas ainda assim, vivermos com Cristo não impede que possamos passar por aflições. Muito ao contrário, os cristãos passam por mais aflições do que muitos. Os verdadeiros cristãos passam mais aflições do que aqueles que não creem, do que os ímpios. Pois passamos por perseguições, somos julgados pelo que cremos. Eu sei que a vida é difícil, por isso neste vídeo irei dar 5 reflexões que irão te motivar a sua caminhada com Cristo e não desistir das batalhas da vida. Mas eu gostaria que você se inscrevesse, compartilhasse para as outras pessoas, para amigos e familiares e ative o sininho para receber notificações como vídeos como esse, porque eu te garanto que esses vídeos vão te ajudar. A primeira reflexão é: você nunca é tão fraco quando confia na sua própria força. Na verdade, não estou dizendo para você confiar em você. Muito ao contrário. Na verdade, eu estou falando para você confiar em você, que você pode confiar em Deus. Exatamente. Muitas pessoas dizem, confia em você que você consegue. Na verdade, não devemos confiar na gente. Porque dentro de nós há o pecado. Dentro de nós há a carne que te influencia todos os dias a tentação, te influencia a pecar, te influencia ao erro. Mas você tem que confiar no Espírito Santo. Você tem que confiar que você pode ter fé em Deus. Você tem que acreditar, não, eu só vou conseguir, se eu quero fazer algo, você tem que pensar, não, eu vou conseguir porque eu vou confiar em Deus. Eu posso confiar em Deus. Em nenhuma hora, em nenhum momento ele me decepcionou. Se for da vontade de Deus, ele vai fazer isso. Dentro de nós há o Espírito Santo, mas só porque nós somos cristãos, ainda assim continuamos tendo a carne. E a carne sempre vai nos desejar ao mal, o pecado. Por isso não devemos confiar em nós. Até porque somos pecadores. Então não confie em você. Você tem que pensar, eu não posso nada. Eu não consigo nada. Porém, eu só posso e consigo se eu tenho Deus. Esse é o único motivo. Então, assim, quando você é fraco, você não pode nada. Mas quando você confia em Deus, quando você entende que é Ele a sua força, Ele é o seu refúgio, Ele é aquele que pode proteger de todo mal, de toda pedra, de todo caminho, você tem força, você não é fraco, você tem Deus. A segunda reflexão é: os nossos inimigos
não são de carne e sangue. Veja o seguinte versículo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui nesse versículo diz que nossos verdadeiros inimigos não são aqui da terra. Não são aquele seu colega que fica te incomodando, não são os teus amigos, não são nem a sua família. Não, nossos inimigos, na verdade, não estão aqui. Eles estão no mundo sobrenatural. Durante a nossa vida, virão muitas pessoas que irão torcer para que você desista, para que você erre, para que você fracasse, para que você largue a sua vida e comece a parar de ter fé. Mas ainda que essas pessoas te desejam mal, não desejam mal a elas. Jesus foi humilhado, ele foi torturado, e ele morreu naquela cruz, mas ainda assim, ele não desejou o mal a ninguém. Muito ao contrário, ele pediu para que Deus nos perdoasse. Então, não deseje mal às pessoas. Fique bem longe delas. Não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não faça... quando alguém praticar maldade com você, não pratique a maldade com ela, mas pratique o bem com o mal, né? Até porque quem deseja vingança é tolo, mas o sábio deixa a justiça na mão de Deus. A terceira motivação: estamos sujeitos aos mesmos fracassos e deslizes. Passamos e passaremos por aflições de vários tipos diferentes, sendo dentro da família, dentro do trabalho, serviço, nas situações financeiras. Porém, passamos e passaremos por os mesmos sentimentos, as mesmas dores, todas dolorosas. As mesmas aflições serão a mesma dor. Os mesmos sentimentos de angústia, as mesmas tristezas serão dolorosas. Porém, a diferença é a maneira que você lida com esses problemas. Não seja como os outros. Muitos falam em vez de ouvir. Muitos discutem em vez de obedecer. Muitos dormem em vez de orar. Mas se esforce, não desista, nem fique um dia inteiro sem dormir. Mas Deus não permite aflições sem propósitos. Ore, louve e adore ao Senhor, ainda que esteja que nem Jó, sem nada a não ser a Deus. Mas é só Ele que você precisa. Então todos estamos sujeitos da mesma dor. Todos estamos passando pelas mesmas dores. Sentiremos a mesma angústia. Então não ache que você é o único que está passando por tudo isso. Que você eu tô sofrendo. Não, todo mundo sofre. Todo mundo passa por dias tristes. Todo mundo já teve ansiedades, muitos momentos, depressões, né? Muitos estamos angustiados. Todos estamos sujeitos, que todos nós sentimos dores. Só que o problema é a maneira que você lida. Então, não lide como os outros lidem, mas lide como Jó. A quarta reflexão é: seja grato. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Eu vou contar uma história. Era um homem rico e ele estava na frente de sua mansão. E ele viu um pobre andar na frente de sua casa. E ele pensou: pô, ainda bem que eu não sou pobre. O pobre andando mais pra frente encontrou alguém falando sozinho, alguém meio maluco. Quando o pobre descobriu, ele descobriu que este homem, ele era louco, ele tinha problemas. O pobre disse assim: pô, eu sou pobre, mas ainda bem que eu não sou louco. Então o louco foi vivendo, foi andando lá pra frente, encontrou um acidente. E ele viu o homem tudo machucado e ele pensou: pô, eu sou louco, mas ainda bem que eu não sofri esse acidente. E o homem do acidente foi atendido, ele foi pro hospital e estava deitado na sua cama e ao lado de sua cama tinha um homem morto. E falou o seguinte: pô, ainda bem, eu sofri esse acidente, mas ainda eu estou vivo. Sabe, algumas pessoas elas pensam: pô, tudo na minha vida vai errado, eu sou fracassado, sou um lixo, eu sempre faço coisas ruins, não tem nada para eu agradecer na minha vida. Só que se alguém perguntar para elas tudo, elas verão que nem
tudo vai mal. Sabe, sempre tem motivos para ser grato. Ainda que tenha 1000 motivos para chorar, reclamar, murmurar, há no mínimo 1 milhão para ser grato a Deus. Sabe, ainda que chore hoje, agradeça por poder chorar, pois pode usar esse choro para se arrepender de seus pecados e se preocupar com as necessidades de alguém, porque tem gente que o coração é duro como uma pedra, nem se preocupa, nem chora para aquela pessoa, nem se preocupa. Então assim, ainda que esteja com raiva, agradeça por tudo. Se você não tiver um olho, agradeça por ter o outro. Se você não tiver um braço, agradeça por ter uma perna. Se você não puder andar, agradeça por você poder ver. Se não tiver o que ver, agradeça por poder ouvir. Eu sei que muitas vezes as pessoas que têm deficiências, né, tipo, são cegas, são surdas, elas passam por necessidades, mas ainda passam por mais necessidades do que nós que temos que nós estamos perfeitos, que podemos ver, que podemos ouvir. Mas ainda assim, que se hoje você estiver morando na rua, sem ninguém ajudando, sem pobre, passando fome, agradeça a Deus por ter a coisa mais importante que você precisa. Ele mesmo, Deus. O que você precisa é de Deus. Ainda que esteja passando fome, agradeça por ter a primeira coisa mais importante, Deus. Agradeça por você reconhecer quem é Deus. Agradeça por você ter Deus na sua vida. Então sempre seja grato, principalmente pela coisa mais importante, que é Deus. Bom, a quinta reflexão é: Deus não te dá aflições sem motivos. Olha, Deus, ele se preocupa com você. Ele, ele não quer que passe por problemas, por sofrimentos, sabe? Mas é necessário que ocorra. Porque o erro que nós cometemos no passado, nossos pecados, né? Ou quando cometemos o pecado, essa é a consequência de nós passarmos. Mas olha, vale a pena. Sabe, muitas vezes esses sofrimentos vai nos decepcionar, vai nos deixar triste. Mas é necessário que ocorra. Sabe, Moisés passou 40 anos no deserto, comendo e se alimentando com o mesmo de sempre. Olha, não sei você, mas isso não é sofrimento? Para você ficar passando 40 anos no deserto, isso não é sofrimento? Ficar 40 anos no meio do deserto. O Deus ia dar a terra prometida a Moisés. Mas infelizmente Moisés pecou. Mas a terra prometida era uma das coisas que as pessoas mais queriam naquela época. A promessa de Deus para as pessoas, para os israelitas, para os hebreus. Então assim, é necessário que você passe por... É necessário que muitas vezes você passe por aflições, para que você passe por problemas, para que você possa viver com Deus. O diabo irá dar alegrias temporárias, porém com sofrimentos permanentes. Mas Deus dará sofrimentos temporários e alegria permanente. Olha, não se preocupe se a aflição vem de Deus, que a aflição, o problema, vem de Deus. Não se preocupe. Porque primeiro que Deus não te dá aflições, problemas, de um modo que você não possa carregar. E apesar de Deus não deixar aflições sem te dar um propósito, Deus não te dá aflições à toa, mas com propósitos maravilhosos. Então, só para dar um resumo aqui, você nunca é tão fraco quando confia na sua própria força. Porém, não confie em você, mas confie em você que pode confiar em Deus. Nossos inimigos não são de carne e sangue. Estamos sujeitos aos mesmos fracassos e deslizes. Seja sempre grato. Deus não te dá aflições sem motivo. Bom, sempre sejam motivados. Sempre sejam motivados na palavra de Deus. Olha, eu garanto, eu sei que a vida nunca será fácil. A vida nunca será simplificada. A facilidade da vida é uma das coisas que, na verdade, pode até ser ao contrário do que as pessoas pensam. Ah, a facilidade vem de Deus, não. Na verdade, muitas vezes, a maioria das vezes, a facilidade... Na verdade, a facilidade vem do diabo.
Porque muitas vezes ele quer que você fique sentado na cadeira, que você fica aproveitando o mundo enquanto você não está salvo, enquanto você não tem a salvação, enquanto você não está procurando estar em Cristo. Então, mas como cristão, eu te garanto que a vida nunca será fácil. A sua vida sempre vai te decepcionar, sempre vai te humilhar, mas nunca desista, sempre esteja com Jesus, porque apenas dele você precisa. Então, eu te peço que obedeça essas cinco regras, essas cinco dicas, entenda essas cinco reflexões que irão mudar a sua vida, e irão te fortalecer para seguir a Jesus Cristo. Eu gostaria que você se inscrevesse, compartilhasse para as outras pessoas, sendo os amigos, sendo família. Ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Isso irá ajudar muito a crescer o canal. E eu gostaria que você compartilhasse para que o canal a gente possa levar a salvação para mais pessoas. Que Deus te abençoe.